Hoje nós não entrevistamos um homem comum. Nós entrevistamos um homem que pediu sabedoria e recebeu poder, riqueza e um império. Senhoras e senhores, com vocês, o Rei Salomão. Muito obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar minha sabedoria com todos vocês. Salomão, quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa, por que você pediu sabedoria? Porque poder sem entendimento é destruição e riqueza sem discernimento é perdição. Eu não queria ouro, eu queria visão. Você sabia que esse pedido mudaria o rumo da humanidade? Eu sabia que mudaria o meu coração. E quando o coração de um rei muda, o destino de um povo muda junto. O maior erro dos homens é pedir aquilo que brilha e ignorar aquilo que sustenta. O famoso julgamento, 2 mulheres, um bebê, o que passou na sua mente naquele momento? Eu não procurei a verdade nas palavras, eu procurei a verdade na reação. Então você sabia que nenhuma mãe verdadeira aceitaria dividir o filho? O amor verdadeiro prefere perder do que ferir. Você foi um dos homens mais ricos da história. A riqueza traz felicidade? A riqueza amplia o que você já é. Se você é vazio, ela amplia o vazio. E o que você descobriu no fim? Que tudo é vaidade quando Deus não é o centro. Se você estivesse governando hoje na era da inteligência artificial, o que faria? O conhecimento aumentou, mas o caráter diminuiu. A humanidade está mais inteligente? Com tanta informação disponível, será que evoluímos em sabedoria? Inteligência não é sabedoria. Informação não é discernimento. Velocidade não é direção. O homem moderno sabe tudo, menos governar a si mesmo. Você teve sabedoria, mas também caiu. Muitas mulheres, idolatria, onde você falhou? Eu pensei que poderia administrar o que Deus mandou evitar. Então a sabedoria não impede o erro? Não. Ela apenas torna o erro mais consciente. Há pessoas assistindo agora, endividadas, perdidas, cansadas. O que você diria? Antes de pedir dinheiro, peça entendimento. Antes de pedir oportunidade, peça preparo. Antes de pedir poder, peça domínio próprio. Se pudesse voltar ao início, pediria a mesma coisa? Sim. Porque a sabedoria me mostrou minhas falhas e me levou de volta a Deus. Salomão, houve um momento em que você não ouviu mais a voz de Deus? Sim. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Primeiro eu parei de perguntar, depois parei de escutar, e quando percebi, só ouvi a mim mesmo. E isso é perigoso? É o início da queda. Um homem começa a cair quando passa a confiar mais na própria inteligência do que na própria consciência. O orgulho não grita, ele sussurra dizendo que você já sabe o suficiente. O topo é solitário? No topo, ninguém te confronta, ninguém te corrige, ninguém te diz não. E um homem que nunca ouve não, começa a acreditar que é Deus. Você acreditou nisso? Não conscientemente. Mas comecei a agir como se minhas decisões não tivessem consequências espirituais. E todo líder que esquece que é servo, se perde. Hoje muitos acreditam que dinheiro resolve tudo. O que você diria para quem está desesperado por riqueza? Dinheiro resolve problemas externos, mas não resolve guerras internas. Então buscar prosperidade é errado? Não. Errado é transformar a prosperidade em identidade. Quando você vale o que possui, qualquer perda vira destruição. A maioria das pessoas não quer dinheiro, quer validação. Se uma inteligência artificial tivesse acesso a todos os seus provérbios, ela poderia se tornar sábia? Ela poderia repetir minhas palavras, mas não poderia viver minhas dores. Sabedoria nasce de dados, nasce de decisões. Então qual é o perigo da era atual? Confundir acesso à informação com maturidade espiritual. O homem moderno sabe pesquisar, mas não sabe suportar. A geração que não suporta a frustração jamais sustentará grandeza. Como você gostaria de ser lembrado? Não como mais rico, nem como mais sábio, mas como homem que entendeu, ainda que tarde, que tudo é passageiro menos aquilo que é eterno. O que é eterno? Caráter, temor a Deus e as escolhas que moldam a alma. Você falou algo forte agora, temor a Deus. Muita gente confunde isso com medo. Salomão, o que é de fato temor a Deus? Temor não é pavor, não é tremer diante de punição. Temor é consciência. É viver sabendo que cada pensamento, cada palavra, cada decisão tem peso eterno. Então não é medo de castigo, não, é reverência. É entender que você não é o centro do universo. É reconhecer limites. O homem sem temor acredita que pode tudo. O homem com temor sabe que deve responder por tudo. Responder a quem? A verdade. E Deus é a verdade. Quando o homem perde o temor, ele começa a negociar princípios. Primeiro, pequenas concessões.
depois grandes compromissos, e quando percebe já trocou a eternidade por aplausos temporários. O temor a Deus não limita o homem, ele o protege de si mesmo. Mas como alguém desenvolve esse temor hoje? Num mundo acelerado, distraído, cheio de ruído? Silêncio. O temor nasce no silêncio. Enquanto o homem está ocupado tentando provar seu valor, ele não escuta sua própria consciência. Temor que é nessa quando você para, reflete e reconhece que não controla tudo. Então o temor é liberdade? Sim. Porque quando você entende quem Deus é, você finalmente entende quem você não é. E isso tira um peso enorme dos ombros. O homem que teme a Deus não vive com medo. Ele vive com direção. Salomão, depois de tudo que você viveu, glória, poder, queda, arrependimento, se você pudesse resumir sua vida em um último conselho, qual seria? Não construa sua vida sobre o que pode perder. Construa sobre o que não pode ser tomado. E o que não pode ser tomado? Seu caráter, sua integridade, sua relação com Deus. Reinos caem, fortunas desaparecem, aplausos cessam, mas a alma permanece. Se você busca riqueza, busque entendimento primeiro. Se você busca sucesso, fortaleça seu caráter primeiro. E se você busca sentido, comece pelo temor a Deus. Porque no fim não é sobre o que você construiu fora, é sobre quem você se tornou por dentro. Obrigado por nos lembrar que o peso da sabedoria é também o peso da responsabilidade. E lembre-se, o verdadeiro império é aquele que você governa dentro de si. Construa primeiro o homem. Depois, se for necessário, construa o império. Muito obrigado pela sua ilustre presença, por ter aceito o nosso convite. Ficamos por aqui hoje com a entrevista de Salomão. E me diga aqui nos comentários qual o próximo ídolo que devemos convidar para nosso podcast. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem precisa despertar. Um abraço a todos, muita luz, muita paz. Amo vocês.